Ele não está nos ouvindo agora, mas eu recebi aqui um comunicado da empresa que fornece internet na casa do Sidney Rezende e foi falta de pagamento. Mas ele não está me ouvindo agora não. Sidney, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Podia ser, mas não foi neste caso. Vamos agradecer ao Alexandre Garcia a gentileza aí de antecipar um pouquinho a entrada dele, viu? À disposição. Sidney, vamos voltar então ao tema que estávamos tratando, que é a cúpula do clima, a participação do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou reproduzir aqui para sustentar, para dar mais substância à sua análise, um trecho do discurso do presidente. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Sidney, nós separamos então este trecho da fala do presidente Bolsonaro ontem, mas eu queria que você ficasse à vontade para destacar algo deste trecho e outras coisas que te chamaram a atenção no que disse o presidente Bolsonaro ontem na cúpula do clima. Colombo, toda vez que o presidente é mais moderado, é mais equilibrado, é mais centrado, ele ganha com isso. Foi um discurso que ele fez ontem. Ele saiu maior do que ele entrou depois desse discurso, só que é um pouco, eu brinquei, né? Que é aquele estudante que você fala, vai se dar mal na prova. E ele acaba não se dando mal na prova, mas vai para a recuperação. Quer dizer, ele ainda não está totalmente, vamos dizer assim, considerado pela professora como tendo feito o melhor estudo daquele período. E por quê? Porque o mundo está muito atento, no nosso caso, com relação ao desmatamento. 90% do desmatamento na região amazônica, isso varia um pouco, de 85% a 90%. Vamos trabalhar com 90%, até para facilitar a ação do próprio governo. É desmatamento ilegal. Portanto, é possível, com medidas corretas, você diminuir isso gravemente. Só no mês de março, é como se nós tivéssemos desmatado uma Itália inteira, ainda sobrava um pouquinho mais. Quase uma Alemanha. Tem gente que está fazendo a comparação, porque é mais ou menos o mesmo território em quilômetros quadrados, a cidade de Goiânia. É como se você tivesse desmatado a cidade de Goiânia inteira, né? Então, nós estamos falando, assim, é mais do que a Finlândia inteira que foi desmatada só no mês de março. E hoje se sabe que há uma série de erros praticados com relação ao combate aos desmatadores dessa região, a entrada de garimpeiros também, que colaboram muito para destruir a natureza, por conta da desarticulação dos órgãos fiscalizadores. 400 servidores do IBAMA, fiscais, inclusive, assinaram um documento que nós já comentamos aqui no Liberdade de Opinião, dizendo isso, que está simplesmente parada a fiscalização, as ações ali não estão existindo como deveriam existir. Então, nós estamos diante do seguinte, o discurso foi um discurso considerado positivo, o presidente, repito, quando modera, ele ganha com isso, ele se saiu melhor do que entrou, mas agora vamos aguardar até o próximo encontro, que vai ser em Glasgow, e o presidente certamente deverá anunciar alguns resultados já de diminuição desse desmatamento. É uma projeção para 2030, mas dá para se alcançar até mesmo antes. Já esse ano, o governo poderá demonstrar isso. Disse o presidente que para alcançar esta meta, né, de redução, no caso do desmatamento, ele vai, inclusive, duplicar investimentos para fiscalização ambiental. Isso é necessário. Já disse também o ministro Salles que vai fazê-lo com unidades menores. Pode funcionar, mas o que nós precisamos acompanhar é se o destino do dinheiro vai chegar onde tem que chegar e se essa fiscalização vai ser efetiva, que até agora ele só desarticulou. O segundo ponto, em relação a zerar o balanço de emissões de gás carbônico, nós não somos, de fato, o país que mais destrói a natureza nesse aspecto, né? O planeta, a China hoje está em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, e normalmente as potências industriais são as que mais seriam ou deveriam ser responsáveis para uma redução mais drástica, e não o fazem porque, economicamente,
eles não querem, evidentemente, perder a corrida do crescimento mundial. E o terceiro elemento, aquela meta percentual de redução do desmatamento, eu só lamentei não termos para este ano, né, 2021. Isso estava no discurso inicialmente, mas que em cima da hora o presidente retirou. Então, o discurso em si foi um discurso mais para positivo do que para negativo. Mas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, quem acompanha mais de perto esta área, não é o meu caso, eu acompanho mais a política nacional de ordem geral, diz que é preciso agora cumprir o que o papel aceitou. Vamos aguardar. Você falou em dinheiro, o presidente realmente prometeu dobrar o orçamento para fiscalização ambiental, mas vai ter de procurar bastante para encontrar dinheiro, porque o orçamento da União foi sancionado em edição extraordinária do Diário Oficial da União nesta madrugada. Vários ministérios perderam orçamento. O texto estima um rombo nas contas públicas de 247 bilhões de reais. E aí nós temos de lembrar que ficaram de fora da meta fiscal do teto de gastos os gastos com a pandemia. Então, Pronamp, aquele programa que permite acordo entre patrão e empregado por redução de jornada e salário, também gasto extraordinário com saúde, isso tudo está fora desse buraco a que eu me referi agora há pouquinho. Também houve corte nas emendas parlamentares. Tem gente que acha que poderia ter sido mais, mas aí o presidente também poderia provocar um problema com a base no Congresso. Sidney, depois de tanto vai e vem, tanta negociação, tanta indecisão, orçamento de 2021, que deveria ter sido aprovado no ano passado, sancionado só nesta madrugada, é assunto encerrado, o orçamento dentro daquilo que era possível ficou bom, há sinais de compromisso, mesmo que futuro, com a necessidade de a gente se encontrar as curvas de gastos e arrecadação. Como é que você avalia o resultado final desse processo? Gostei da ponte que você fez entre o assunto anterior e esse assunto. Só para fechar, então, o primeiro, já que você citou, em relação a financiamento, recurso, tecnologias verdes que poderão vir para o Brasil, não foi só o Brasil que pediu dinheiro lá para fora, não. Financiamento, apoio, colaboração, né? A Índia, Bangladesh, outros países em desenvolvimento pedem também e não estão errados. Precisamos mesmo desse tipo de ajuda. Agora, dentro do orçamento brasileiro, tem também a destinação para o meio ambiente. Agora, indo para o assunto que você está dizendo, ele é um assunto encerrado em relação ao documento em si. Tem desgaste? Tem desgaste. Agora, não será assunto encerrado na vida real, na prática, porque quando os ministérios começarem a dar respostas para aqueles que baterem as suas portas e dizendo, olha, não temos dinheiro, estamos falando de quase 8 bilhões de reais que vão ser cortados de despesas de ministérios. Então, isso vai ter um efeito muito grande em certos programas que vão ser anulados, vão ser cortados. É possível que mais adiante, ainda este ano, se discuta também algumas isenções, né, que empresas e setores recebem, subsídios, desonerações. Isso tudo também vai contrariar alguns que já estão há algum tempo dependentes desse recurso carimbado. E os parlamentares, por sua vez, vão ter que admitir que eles fizeram uma peça que não dava para ser aprovada, como disse Arthur Lira, da maneira que estava. Ele era a favor, que sim, mas o presidente preferiu não arriscar. Nós dizíamos aqui que ele não ia assinar aquele documento como estava, não assinou e fez corretamente. Porque no caso das emendas, né, os parlamentares também, que estavam acreditando naquela festa, que tudo seria aprovado totalmente, as propostas seriam aprovadas e as emendas totalmente, isso não vai acontecer, porque vamos ter cortes também aí. Provavelmente o veto alcança aí 10 bilhões e alguma coisa de emendas indicadas pelo relator do orçamento, o senador Márcio Bittar. Então, quando se diz assim, encerrou o assunto do documento em si, encerrou, não há risco do presidente ser acusado amanhã, um processo de impeachment, né, de ter feito uma pedalada qualquer nessa matéria. Sobre isso, sim, está encerrado, ponto final. Agora, em relação às consequências desses cortes, veremos no curso desse ano. Agora, tem um fator. Historicamente, senhoras e senhores, e Colombo, o saco de maldade, ele é utilizado, ele é aberto, né, até um ano antes da eleição, para o saco de bondade ser aberto no ano da eleição. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Se aqueles que este ano já decidirem o seu voto à presidência da República, eles não vão mudar em cima da hora de jeito nenhum, já é voto sedimentado. Mas se muita gente tiver em dúvida ainda, não estiver acompanhando a política, não souber qual candidato, quer esperar a campanha, são esses, né, os indecisos, entre aspas, que vão ser buscados no ano que vem. Saco de maldade, 2021. Saco de bondade, 2022. Bom, e por falar em 2022, o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem. A sessão não terminou, mas já há maioria formada. Qual é a decisão?
o plenário do Supremo Tribunal Federal, formado por 11 ministros, não é um órgão, não é uma instância revisora daquilo que é decidido nas turmas. O Supremo tem 5 ministros em cada uma delas. O presidente, o 11º ministro, não participa de nenhuma delas. Bom, com esta decisão fica então mantida a outra decisão tomada na turma que considerou Sérgio Moro parcial, quando Moro, então juiz em Curitiba, condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A decisão foi tomada na segunda turma por 3-2, com os votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. E Gilmar Mendes, é claro, ontem, na discussão no plenário, defendeu o que havia sido decidido pela turma. Em 2018, quando se iniciou o julgamento deste caso, eu propus, senhores ministros, que o HC fosse afetado ao plenário. E por 3-2, a turma deliberou no sentido de manter o julgamento na turma. Isto foi deliberado. Tanto é que essa história toda está trazendo para o plenário, não fica bem. Uma subversão processual desta ordem. Não é decente. Não é decente, não é legal, como dizem os jovens. Quer dizer, esse tipo de manobra de expediente é um jogo de falsos espertos. Isso não é bom. Então, Sidney, tem pelo menos 2 aspectos nessa história aí, não é? Um deles é mais técnico, né? O aspecto jurídico. Fica decidido, então, que a turma pode tomar uma decisão e essa decisão não precisa ser revista, reafirmada pelo plenário, pelos 11 ministros no plenário. Vale o que a turma decidiu. Esse é um ponto específico. O outro é a confirmação, a partir da decisão de ontem, que Sérgio Moro era suspeito quando julgava o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Colombo, primeiro, este caso específico trata dessa parte final que você disse, muito bem resumida. É uma solicitação a uma provocação da defesa de Lula. Não é uma abertura para transformar Sérgio Moro em não isento, ou não um juiz correto, ou não um juiz neutro o suficiente para as outras matérias. Se alguém que foi investigado pela Operação Lava Jato entender da mesma forma, a defesa terá que entrar com esse processo e ele vai transitar normalmente e certamente poderá chegar ao Supremo. Então, não é assim, agora está liberado todo mundo que foi investigado, que se verificou que era corrupto, né, que devolveu dinheiro, então essas pessoas podem entrar na justiça e ter tudo de volta. Isso não é verdade. Este caso específico trata dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, especificamente. Repito, qualquer outra insatisfação, tanto dos advogados de defesa, ou de réus, ou condenados, ou acusados ainda, processos em andamento, eles teriam que entrar na justiça para fazer esta reivindicação. Aí é uma outra matéria, um outro processo. Segundo, se foi decidido na turma, para que a turma decidiu que seria lá você estender nesse caso específico. Então, para que ter as turmas, inclusive, que dariam e dão mais agilidade aos processos, e são muitos, né? Para que isso? Então, acaba-se com isso e muda-se logo de uma vez para o pleno decidir tudo. Não é possível. Então, nesse tocante, eu acho que o ministro Gilmar Mendes está correto na sua avaliação. Não é unânime, mas como tento liberdade de opinião, penso dessa forma. E com relação especificamente a Sérgio Moro, muita gente não entende como alguém pode passar de herói, né, e um grande nome da vida contemporânea brasileira e passa já para usar outra camisa agora, que é não ter sido isento, não ter agido corretamente, não ter agido dentro da lei. São várias coisas que envolvem o juiz Moro para chegar a esse estágio. Ele vazou, por exemplo, em operação combinada, gravações, informações que o Ministério Público, ele indicou testemunha para acusação, não pode fazer isso, ele sugeriu estratégias para acusação, inverter a ordem de processos, ele divulgou um pouco antes da eleição, influindo na eleição, umas informações requentadas, também não pode fazer isso, ele não podia trazer para si, porque não era o juiz natural, uma série de processos do ex-presidente Lula que poderiam ser tratados, discutidos e analisados em outros lugares, em outras instâncias, tanto é que vai agora para
Brasília, não é questão só de regional. Ele não era o juiz natural da causa. São elementos dessa ordem. Ele ele divulgou uma gravação da ex-presidente Dilma Rousseff e o Lula ainda, que não era acusado de nada naquele momento. Isso também não pode. Então, tudo isso fez com que se convergisse para essa votação bastante expressiva dos senhores ministros do Supremo, que entenderam que não houve isenção. Em alguns lugares do mundo, o juiz pode até, junto com o Ministério Público, trabalhar conjuntamente. No caso brasileiro, um juiz não pode influir uma das partes, gente. Se eu entro na justiça contra o Colombo, eu não posso permitir que o juiz se acerte lá com a defesa do Colombo, ou nem o Colombo vai aceitar que o juiz se acerte com a minha defesa e que me beneficie em detrimento dele. Não, a gente quer um juiz isento e ganhe quem ganhar. E a decisão judicial se cumpre. Então, isso tudo é que estava em jogo no dia de ontem. Agora, Sidney, o ex-presidente Lula está na praça. Os direitos políticos restabelecidos. Agora há pouquinho nós conversamos com um professor de Direito Penal aqui no Novo Dia e ele nos explicava que, do ponto de vista jurídico, Lula é inocente. Agora, dia 23 de abril. Muita coisa feita contra ele antes de 2011 prescreve, ou tudo, qualquer denúncia contra ele de 2011 para trás prescreve, porque ele é septuagenário. 10 anos, o crime está prescrito, a acusação está prescrita. E todo o processo que surgir contra ele agora recomeça do zero. Então, é difícil imaginar que ele seja julgado em órgão colegiado até agosto, do ano que vem, quando as candidaturas têm que ser registradas. E aí tem linhas de análise opostas, não é, Sidney? Tem gente que diz o seguinte, a candidatura do Lula é boa para o Bolsonaro, por exemplo, porque reacende a chama do antipetismo. E tem gente que diz o seguinte, olha, o Bolsonaro não tinha um adversário tão forte quanto o Lula. Para ele, era muito melhor uma tentativa de se reeleger sem a figura do ex-presidente Lula na urna eletrônica. Você acompanha uma dessas linhas, enxerga uma outra frente nessa história? Eleição é emoção, não é razão. Mas eleição tem alguns fatores que podem ser levados em conta e fazem a diferença. O Lula é conhecido, o Lula é popular. O presidente Jair Bolsonaro é conhecido e é popular. Ambos vão ser analisados pelo eleitor pelos seus erros e pelos seus acertos. Certamente teremos comparações de governanças, né? Lula vai dizer, quando eu era presidente fiz isso. Bolsonaro vai dizer, eu enquanto presidente fiz aquilo. Bolsonaro vai dizer, eles são corruptos, né? E fizeram um governo de malversação, aí, um governo criminoso. Lula, por sua vez, vai dizer, olha, vejam quantas pessoas morreram aí em meio à pandemia, de quem é essa culpa? Ele que estava no poder. Então, esse tipo de acusação vai acontecer. E o eleitor, nem sempre, ele tem aquela tranquilidade racional para dizer assim, a minha vida está melhor ou está pior? De fato, estão dizendo aqui o que é verdade, o que não é. Nesse momento, eu prefiro o que. Então, eleição é sempre em aberto com relação a isso. Mas há de se convir que Lula e Bolsonaro saltam na frente por tudo isso. Um por estar exercendo o governo e que vai ser também julgado é o governo atual, né? Se você, eleitor, né, vai até lá a urna, antes de você apertar lá o sim ou não, aprovando alguém, você, se vai ser um, vai ser outro, você vai se perguntar, quero mais 4 anos do governo que está para concluir, prosseguir o que está fazendo, ou eu quero mudar? Isso tudo age em cima do eleitor. E os candidatos serem mais conhecidos, sim. Restará uma terceira eventual via se houver uma união, mas uma união muito forte, muito decidida dos demais, que poderão fazer uma frente e terem 3 candidatos já na reta final do primeiro para o segundo turno, e aí no segundo turno aquele perdedor apoiaria um dos lados. Então, essa terceira via, ela é difícil de ser construída. Então, eu sou daqueles que, mesmo com tudo isso, com toda emoção, nós vamos ter uma disputa, mas Lula e Bolsonaro, provavelmente. Neste momento, não dá para você dizer muita coisa, porque pesquisa é um retrato, estamos bem distantes, mas certamente já no segundo semestre nós ouviremos muito mais sobre sucessão presidencial do que qualquer outro assunto, talvez até mais do que o tema pandemia, porque as vacinas vão chegar e o processo de vacinação, ainda que não deslanche completamente, esse ano estará muito mais avançado do que este mês. Então, eu sou daqueles que acham que a eleição está entre Lula e entre Bolsonaro. Sidney, você tem 11 minutos para tomar um café aí e se encontrar com a Thaís Herédia na CNN Rádio, não é isso?
Isso, e pedimos desculpa aí pelo transtorno, né, da imagem ter dado aquele congelamento, né? Mas ainda bem que o Alexandre, mais uma vez, a quem agradeço, nos ajudou aqui. Um grande abraço e bom fim de semana. Você ficou bem congelado aí, viu? O Ibope subiu enquanto você ficou congelado aí na tela. Sua imagem agrada ao público. Valeu, Sidney. Eu vou correr atrás de recursos agora para pagar. Eu ouvi o que você disse. Um abraço. Até mais. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.